Bom dia. Eu gostaria de chamar aqui em cima o Rui e o Ivo. Cadê o Ivo? Tá bem. Então nós temos a abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 23. Façam uma pequena marca aí e abram também em Mateus, portanto, Gênesis 2, versículos 18 a 24, e Mateus 19, versículos, julgo que 3 a 12. Aliás, vamos só ler por enquanto, até ao 8. Então voltem novamente a Gênesis, só para deixar marcado, e eu quero desde já pedir desculpas que hoje vamos andar aqui um bocadinho a abrir alguns versículos. Então o Ivo vai ler Gênesis 2. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe responda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe respondesse. E então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, o homem retirado. Obrigado. E agora podemos ir até Mateus e vamos ouvir Mateus 19, do 3 ao 8. Obrigado. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por esta causa deixará o homem mãe e pai e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Explicaram: porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Obrigado. Depois ainda vou chamar o Rui. Isto vai ser um assunto difícil, aquele que nós vamos abordar aqui hoje. E como qualquer assunto difícil, vou precisar da vossa paciência e também da vossa abertura de espírito. Há dois obstáculos que nós vamos ter de evitar hoje para vocês realmente me poderem ouvir. O primeiro obstáculo é a ideia de que só as visões um pouco mais tradicionais é que não conseguem ouvir as visões um bocadinho mais modernas, e não é verdade. Isto é, nós temos a tendência sempre de não conseguir ouvir aquele que tem opiniões contrárias à nossa. Infelizmente, é um pecado bem enraizado no nosso coração. Isto acontece tanto de cristãos para não cristãos, como de não cristãos para cristãos, como cristãos entre si. Faz parte do ser humano. Eu sou assim. Se algum de vocês não for assim, ensinem-me como não ser assim. Mas faz parte, infelizmente, do ser humano. Então vamos tentar, de facto, ouvir, abrir a nossa mente e ouvir, convidos de ouvir aquilo que vai ser dito. Segundo obstáculo
Vocês já viram o tema, podem passar novamente para o outro anterior, o de cima, o primeiro. E o tema não é repetição de há 2 domingos atrás, vamos passar para algumas partes novamente, mas a questão aqui será os desafios contraculturais, isto é, de que medida ou em que medida é que a visão cristã de casamento implica um desafio para a nossa cultura de hoje. E o outro obstáculo que nós vamos ter de conseguir superar para ouvirmos esta mensagem hoje é a ideia de que a mensagem cristã hoje, isto é, a ideia de que a visão cristã de casamento hoje é que está em contraposição à cultura. Isso não é verdade. A mensagem ou a visão cristã de casamento sempre esteve em oposição à cultura. Sempre. Não é hoje. Sempre esteve. Portanto, nós vamos tentar colocar estes 2 obstáculos assim um bocadinho de lado. São obstáculos que nós inevitavelmente trazemos ao de cima e vamos tentar fazer isso. Então, vamos novamente a Gênesis. Podem abrir. Não sei se vocês já estão em Mateus, não é? Mas vamos novamente a Gênesis. O texto que nós lemos de Gênesis é fundamental para compreendermos a visão cristã do casamento. E porquê? Porque implica uma noção das origens do mundo. E porquê que isto é importante? Porque, como em qualquer coisa, a origem é fundamental para compreendermos o objetivo da mesma. Isto é, se vocês encontrarem um robô, vocês vão ter de falar com o engenheiro, ou com o engenheiro mecânico, normalmente, que idealizou o robô, para perceber para que é que ele serve. Se vocês encontram, uma panela no meio do deserto, vocês imaginam que quem realizou aquela panela sabe para que é que ela serve. Seja qualquer coisa, qualquer objeto, mesmo sem ser objeto, qualquer até relação cultural, quando nós percebemos as origens, nós entendemos as razões pelas quais aquilo existe. As origens, portanto, são fundamentais para qualquer coisa, não só para o casamento. E quais são as origens? Ora, as origens estão aqui em Gênesis. Em Gênesis nós percebemos que, independentemente da interpretação que vocês tiverem deste texto, isso agora é absolutamente irrelevante. O que interessa é aquilo do qual o texto emerge. Nós percebemos que, em algum momento, Adão revela-se só. Vocês podem ver aqui no versículo 19 que de forma quase que até, isto é no meu ponto de vista, de forma quase que até irónica, apresentam Adão a tentar se compatibilizar com os animais da terra. Isto é, a ver, mas será que entre os animais da terra haveria algum parceiro ideal para o homem? E claro que o texto que apresenta é que não. O ser humano é um ser de facto muito especial mesmo. É um ser que se coloca questões e perguntas que os outros animais não colocam. Um leão, quando mata os filhos, a prole do leão macho anterior, o leão não é assassino. O leão está a fazer aquilo que o seu instinto lhe manda. O homem pergunta-se se de facto a sua atitude é assassina, é imoral, etc. O homem é o único ser, é o único animal na Terra ao qual se pergunta a si próprio acerca do que faz, porque faz, como faz. Os animais não fazem essas questões assim mesmos. Portanto, o ser humano de facto não conseguiria ter um companheiro, talvez tirando o cão. O cão talvez fosse um bom companheiro para o ser humano. E também não diz nada, não é? Não refila, pode rosnar e tal, mas depois a gente não lhe dá a comer, então ele já sabe que não pode. Uma mulher é mais difícil de... mas de facto, perante... Eu estou a dar esta piada que é para aligerar um bocadinho antes de avançarmos. De facto, diante das diversas possibilidades, o texto de Gênesis apresenta-nos um dilema. O homem precisa de um ser semelhante
com o qual possa viver e com o qual possa sentir realizado. E então a seguir diz-nos que depois de dar os nomes aos animais, e depois de fazer já no versículo 20, no final do versículo 20 vocês leem: para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea, ou seja, não se achava alguém que lhe fosse, que pudesse corresponder às suas reais necessidades enquanto ser humano. E então no versículo 21 diz que Deus faz cair, num relato de Gênesis que nós todos já conhecemos, de Adão e Eva, que é uma história universal, toda a gente a conhece, fez cair um pesado sono sobre o homem, este adormece, toma uma das suas costelas, fecha o lugar com carne, portanto, trata da ferida, e da costela com a qual ele tira a Adão, ele faz a mulher. Isto está no versículo 22. Isto é profundo. Ainda mais profundo quando nós lemos os outros relatos que haviam naquele tempo em outras culturas. Não há em mais nenhum outro relato, seja antes, seja depois do período em que Gênesis foi escrito, um texto que implica uma união tão forte entre homem e mulher. Noutros relatos sobre as origens do universo, de outros povos e de outras culturas, muitas vezes o que acontece é colocam às vezes a primeira família como surgimento de uma luta entre duas pessoas. Ou de enganos. Começa logo mal, o marido a enganar a mulher e tal, o marido e a mulher enquanto forças cósmicas. Às vezes até de violações. Alguns relatos da antiguidade. O texto de Gênesis não. O texto de Gênesis aponta para algo completamente diferente. Diz-nos que a mulher que vai ser auxiliadora do homem, isto é, a mulher que vai ser coadjutora, a mulher que vai ser aquela que vai olhar olhos nos olhos o homem, e no qual o homem se reconhece enquanto ser humano, e a mulher também se reconhece no homem enquanto ser humano, o ser humano também, é alguém que sai da carne de Adão. Vocês conseguem perceber a importância desta noção? É uma valorização da união como não há em mais nenhum outro livro clássico da literatura destes tempos. É colocar o centro da união como algo profundamente íntimo. É algo que lhe sai da carne. E por isso é que Adão, num estilo, aliás, em algumas traduções até vem assim um pequeno poema, não é? Porque isto é um poema que Adão diz a seguir, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu não sei se a minha mulher gostaria que eu lhe recitasse este poema, como agora no dia 14 de fevereiro. Mas naquele tempo isto seria algo profundamente romântico, mas mais do que romântico. Seria algo que apontava para uma união profunda, algo que tem implicações na identidade tanto de um como de outro. Isto quer dizer que Adão revê que a sua identidade agora saiu fora dele e passa para a mulher, e quer dizer que a mulher agora percebe que a sua identidade está também no outro. Caramba, desculpem dizer-vos isto, mas isto é uma visão do casamento muito séria mesmo. E ao mesmo tempo é uma visão que nos dá esperança. Uma das situações, enfim, eu sou filho desta geração, mas uma das situações que me fez sempre confusão na minha adolescência foi ter crescido com músicas que falavam sempre de amor, e depois aquilo que eu via com os meus olhos não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, os cantores românticos das músicas que nós ouvimos, e cantores não românticos, mas que falam também da relação entre homem e mulher, muitas das vezes falam de amor e é uma paixão fantástica. Mas depois, quando nós olhamos para a vida real, as coisas não são assim. E hoje em dia há de facto uma falta de esperança nessa área. Há até uma espécie, não só há um ceticismo, como nós tornarmos-nos sarcásticos em relação às relações entre homem e mulher. Tornarmos muito sarcásticos. Há uma falta de fé. Há uma falta de fé aqui nesta área, nesta dimensão da relação. O que é natural. As pessoas à nossa volta, as coisas, nós somos pecadores, as coisas não acontecem como nós queremos, e é difícil pensar-se em recomeçar, é difícil até
não se tornar cínico e passar a relacionarmos nesta área apenas no âmbito da dimensão sexual e do corpo. É difícil não fazermos isto. Porque ao menos essa dimensão é segura. Ao menos nessa dimensão ninguém se engana. Não é? E esta geração percebe muito bem essa situação. E tem medo de ser enganada. E neste texto há uma esperança enorme. Neste texto há a esperança de que, de facto, é possível. É possível. Apesar do caminho ser tão tortuoso, porque nós somos seres muito complexos e cheios de problemas. Ora, esta é a origem para a visão cristã. Quer dizer que esta é a base para qualquer compreensão que se possa ter relativamente ao casamento. Em primeiro lugar, e então podemos passar para Mateus, podemos ver o que é que Cristo disse ao comentar exatamente este texto que nós acabamos de ler. Cristo, quando é confrontado com a situação, que era uma situação que existia naquele tempo, havia duas escolas judaicas, dentro dessas duas escolas judaicas, uns diziam que as razões para se divorciar de uma mulher eram mais rígidas, eram mais restritas, e havia uma outra escola judaica que dizia, não, se a mulher temperar mal a comida, então isso é a razão para uma pessoa se divorciar dela. Pronto, e estas duas escolas, naquele tempo, há 2000 anos atrás, na cultura judaica, andavam a debater e perguntam a Cristo qual é a opinião dele. E ele, na resposta, ele utiliza exatamente o texto que nós lemos em Gênesis. E vamos ver então, podemos abrir novamente lá em Mateus. Ele utiliza o texto de Gênesis, aqui em Mateus, e disse o seguinte: não tendes lido o versículo 4, portanto, Mateus 19, 4, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. De facto, eles são uma só carne, no sentido, obviamente, não literal. Aqui o texto é claramente poético. Claro que eles não são uma só carne, não é? Mas são uma só carne neste sentido, que no texto de Gênesis, a mulher sai da costela de Adão. Esta noção de que é carne da mesma carne. São, na sua origem, eles são uma só carne. Não é? E quando se dá o casamento, quando se dá essa união, é como se voltasse a esse estado original. É como se, de uma forma misteriosa, o casal voltasse a dizer, olha, tu és carne da minha carne. Voltasse a dizer isso entre si, não é? Obviamente que aqui de uma forma poética, porque nesse caso, obviamente, não andou ali a arrancar carne. Não é? E a seguir diz, e explica, que apesar da carta de divórcio ser uma possibilidade na lei de Moisés, a vontade profunda de Deus não era essa. A vontade profunda de Deus é que homem e mulher pudessem experimentar um relacionamento único. Isto tem várias implicações. Esta noção de casamento ou de união tem várias implicações que na nossa cultura atual encontra vários obstáculos para poder ser entendida e poder ser recebida. E é desses obstáculos que eu quero aqui falar. Em primeiro lugar, lembram-se do tal mito que eu vos disse, ou do tal obstáculo que eu vos disse que vocês tinham que retirar. O segundo, a ideia de que esta noção cristã hoje é que está em contraposição à cultura. Não é verdade, ela sempre esteve em contraposição à cultura. Podemos ver os versículos seguintes. E esta noção de um homem diante de uma mulher implica, obviamente, um casamento não poligâmico. Isto é, que o homem não tenha várias mulheres. Ora, quem conhece o Velho Testamento sabe muito bem que isto não foi a realidade do Velho Testamento. Porque há algo dentro do nosso coração e numa cultura patriarcal que é mais forte do que muita coisa. É mesmo muito mais forte do que... A noção cristã é sempre e vai ser sempre contrária a boa parte dos nossos instintos. Porque se calhar os nossos instintos estão um pouco desfasados, um pouco retirados do centro. Estão deturpados. Numa cultura patriarcal, se vocês lerem o Velho Testamento, vocês vão perceber que numa cultura patriarcal o que se impôs foi o homem que pudesse, em termos financeiros, tinha o número de mulheres que quisesse. E
Quanto mais rico, mais dinheiro tinha. O caso mais famoso é o rei Salomão. E já me esqueci o número, aquele é mesmo para esquecer, o número de... Ele próprio já se esquecia. O número de concubinas que ele tinha, o número de mulheres que ele tinha, ele próprio com certeza já não se lembrava. Aquilo era mais do que uma por dia, portanto... Pois, aquilo dava a volta de umas 3 por dia, por aí, ou mais do que isso. Portanto, ele próprio não conhecia as mulheres que tinha. E nós estamos a rir, mas reparem nas implicações que isto tem para a vivência. Que raio de casamento é este, desculpem a expressão, onde a própria pessoa nem sabe que mulheres é que tem. Não tem nada a ver com o relato que nós ouvimos em Gênesis, onde Adão diz à mulher, tu és carne da minha carne. Nada. E a poligamia, e eu vivi num país onde se praticava a poligamia, na verdade, um país que depois transformou a poligamia naquilo que eles chamam de amantismo. Portanto, o homem com dinheiro tenta arranjar outras amantes e é algo público na sociedade. Quanto mais amantes tem, mais estatuto tem. Mas isto é uma forma de despersonalização do relacionamento. E veja o caso típico de Salomão. 3 mulheres por dia. Portanto, ele mesmo que quisesse conhecer, mais valia fazer uma conferência. Que relacionamento íntimo é que isso proporcionava? 0. Muito difícil. E se nós pensarmos bem, compreendemos porque é que, aos poucos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a visão cristã foi alterando, a visão cristã, neste caso a visão judaico-cristã, foi-se alterando radicalmente. E percebeu-se que o sistema poligâmico, do homem com muitas mulheres, não poderia corresponder ao que estava na origem. O que estava na origem era, fiel a esta palavra, se alguém inspirou o episcopado, excelente obra deseja, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher. Vocês podem lá ver na carta de Paulo a Timóteo. E outro texto a seguir, já numa carta mais recente ainda, aos Coríntios, Paulo diz, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. É só assim é que se constrói intimidade. Só assim é que se constrói intimidade. Só se constrói intimidade com fidelidade e compromisso. Que compromisso é que pode haver quando eu não faço a mínima ideia se com a pessoa com quem eu estou, eu sei que como naquela relação não há o estabelecimento do compromisso firmado, que compromisso é que pode haver quando, ou que seriedade é que pode haver quando eu estou a viver e digo, eu amanhã não sei se eu vou ter esta pessoa cá em casa. É difícil. Vai-se decidir ter filhos nestas condições? Complicado. Pode-se até decidir, mas nunca sabendo se no dia seguinte a pessoa vai dizer, olha, já não firmou nenhum compromisso, portanto, adeus. E claro que isto pode acontecer também no casamento normal. Claro, obviamente. As pessoas às vezes não se dão bem. Mas uma coisa é as pessoas não estarem bem, terem feito tudo por tudo para que isso tenha acontecido. Outra coisa é as pessoas, desde o início, já estarem com tantas reservas ao ponto de não conseguirem mesmo dar os passos necessários para firmar esse compromisso. Não há intimidade sem fidelidade e compromisso. Não existe. E eu desconfio que todos nós procuramos intimidade. Eu desconfio. Que é uma necessidade própria do ser humano. Seja homem, seja mulher. Seja homem, seja mulher. Todos nós procuramos intimidade. Mesmo em que alguns momentos isso não aconteça. Mesmo em que alguns momentos específicos não estou para aí virado. Estou para aí virado, ficar para a festa e tal. Mas no cômputo geral da nossa vida, nós todos procuramos intimidade. E não há intimidade sem compromisso e fidelidade. Isso não existe. E por isso é que o sistema poligâmico no Velho Testamento foi-se transformando e aos poucos deu origem a um sistema mais monogâmico, onde a um homem corresponde uma mulher. Isto tem implicações, obviamente, para ser-se solteiro. Se o casamento é uma união tal que eu não estou a usar o outro, mas sim estou a procurar intimidade, logo, quem não tem essa relação, como é que poderá usar a sua sexualidade? Como é que vocês acham, em conclusão disto, como é que vocês acham que será uma conclusão lógica do que se acabou de dizer relativamente a esta cosmovisão cristã? Obviamente que na cosmovisão cristã, uma pessoa que vai provando várias mulheres ou vários homens,
não poderá estar à procura de intimidade. Será apenas uma relação carnal. Eu usei a palavra provar de propósito. Eu quando, na minha adolescência, eu cresci com esta ideia de que, bem, se um homem tem sede, bebe, se um homem tem fome, come, e se um homem tem vontade de fazer sexo, faz. Eu cresci com esta noção. Mas isto não é verdade. Eu tenho sede, mas não bebo toda a água que me aparece à frente. Eu tenho fome e não... Eu decido que comida é que eu como. Eu não como tudo que me aparece à frente. Se entrar num restaurante que vejo até assim um bocadinho aquilo meio esquisito, eu até nem tenho vontade de comer, até perco a fome. Portanto, também, se eu decido que bebo, se eu decido que como, eu também tenho que pensar na forma como realiza o ato sexual. Faz parte. Não há estes instintos que nós falamos, não são assim tão fortes ao ponto de nós não pensarmos nele. Ninguém tem sede e de repente a primeira coisa aparece-lhe uma poça à frente e vai logo beber. Ninguém faz isso. Ninguém tem fome e de repente passa por um caixote de lixo e vê ali um hambúrguer meio comido e pumba. E vai comer. A não ser que esteja de facto com muita necessidade. Mas o que é que nós dizemos em sociedade? Que a pessoa quando chega a esse ponto é porque alguma coisa não está certa. Então, da mesma forma, na necessidade sexual é igual. Tenho a necessidade sexual e a primeira pessoa que me aparece à frente, pumba. Não. É como a sede, é como a fome. Nós também pensamos sobre isso. Então, na visão cristã, de facto, a relação sexual é tal que eu tenha que estar virado para a fidelidade e para o compromisso, porque a relação sexual é a procura da intimidade. E quando nós olhamos para a descrição de Gênesis, nós vemos exatamente que foi para isso que ela foi desenhada, para a procura da intimidade. E por isso é que nós hoje vivemos numa sociedade tão cética, tão desiludida, porque as pessoas dão-se enquanto corpos em relacionamento para depois nunca obterem intimidade. E o que é que isto cria numa sociedade? Desilusão. Qual foi a outra expressão que eu usei? Não é ceticismo. É um certo sarcasmo e usei uma outra expressão. Frustração. Agora mesmo. Cinismo. Obrigado. Nós vivemos num período cínico. É impossível não ser assim. Impossível. Eu dou-me enquanto corpo, num gesto de muita intimidade, recebo o outro enquanto corpo, mas depois não encontro essa intimidade. Não há como eu não ser cínico. E não há como não vivemos numa geração cínica. Complicado. Ora, isto também tem outras implicações e não só relativamente à vida solteira, mas também à união do mesmo género. A visão cristã sobre casamento, que nós vimos atrás, vai ter também implicações sobre união do mesmo género. Podemos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Romanos. Podes passar? Romanos 1, 28 a 32. Eu acho que eu coloquei ali outros que eu quero ler nos versículos mais cedo. Podemos ler a partir do... tira um, se faz favor. Não, outro. Se calhar, ele não fez a... Ok, não há problema. Então vamos ler a partir do 21. A partir do 21 até ao 27. Exatamente, desculpa, estava a dizer 28, mas não. Até ao 27. Então vamos lá. Romanos 1, 21, 27. E diz o seguinte. Isto é Paulo que escreve na carta à igreja de Romanos. É um texto forte. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Só que uma pausa. O que ele está a dizer é, em vez de adorarem o Deus Criador, adoraram a criação. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Ou seja, pelo desejo dos instintos que às vezes surgem em nós. E a seguir diz, para desonrarem o seu corpo entre si.
Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É um texto muito forte para a cultura atual, sem dúvida. Lembrem-se do seguinte: a visão cristã de casamento não é contracultural agora, sempre foi. E nós vimos pelo caso da poligamia. Ela sempre foi contracultural. Ela sempre foi contrária àquilo que naturalmente as pessoas fazem. E da mesma forma como eu cresci com uma visão errada das coisas, se eu tenho sede, bebo, se eu tenho fome, como, se eu tenho vontade de fazer sexo, faço, e era claramente uma visão errada, era uma deturpação daquilo que era na realidade. Relativamente às uniões do mesmo género, há também aqui alguns problemas que a nossa sociedade não vê. Voltando a Gênesis, no relato de Gênesis, isto numa visão cristã, se Deus quisesse criar o homem para várias mulheres, Deus de Adão teria criado 1, 2, 3 costelas e teria-lhe dado 3 mulheres. Mas ele dá-lhe uma. O que implica uma intimidade profunda. Mas da mesma forma, se Deus quisesse que homem com homem pudesse relacionar, ou mulher com mulher se pudesse relacionar, então Deus teria criado outro Adão. Ou teria criado uma Eva para criar outra Eva. Ou teria criado um Adão e Eva ao mesmo tempo e teria-lhe dado a cada um correspondentes do mesmo género. Isto a partir da visão cristã. E claro que o nosso problema hoje, ao ver este relato, é dizer-nos: mas as pessoas não nascem assim. Isso era no mundo perfeito. Mas as pessoas não nascem assim. Algumas pessoas nascem com tendências para... e gostam de pessoas do género oposto, portanto, do outro sexo. Mas há pessoas que nascem com tendências para gostar de pessoas com o mesmo sexo. E estas, como é que é? Isso era um mundo perfeito. Talvez até tenha sido essa a visão original de Deus. Mas o mundo está afetado pelo pecado. Há aqui uma dificuldade. Será que tudo o que é natural é bom? E agora vou mudar a palavra natural. Vou dizer, será que tudo aquilo com o qual nós nascemos e sentimos esse impulso para é bom? Porque mesmo que a pessoa possa nascer com uma apetência para pessoas do mesmo sexo, o facto de nascer assim, isso não torna isso bom. Eu dou-vos um exemplo. Vocês gostam de viver em democracia? Vocês acham que há algum sistema melhor do que o sistema democrático? Vocês preferiam viver numa ditadura? Ou vocês preferiam viver num sistema onde não houvesse regras para cumprir, ao ponto de alguém agora chegar aqui e começar aos tiros? Duvido. Vocês não gostam de sair aqui da rua e de achar que vocês vão chegar em relativa segurança à casa? Eu gosto. Mas sabem como é que se construíram sociedades assim? Porque o ser humano abdicou de algo que lhe era natural. Sabem o que é? O direito à justiça pelas próprias mãos. As sociedades democráticas e até mesmo as sociedades monárquicas, isto é, quando as sociedades começaram a ter alguma ordem, para as pessoas não se andarem a matar umas às outras, foi quando o ser humano abdicou de algo que lhe era profundamente natural. Era um direito que tu e eu temos quando nascemos. Que é, se alguém faz mal, eu reajo. Eu defendo-me ao ponto até de... e eu resolvo o problema. Mas nas nossas sociedades, nós abdicamos desse direito para dizer a um juiz no tribunal, dizendo, não, ele é que vai fazer isso por mim. E nós sabemos o problema dos sistemas de tribunal. Mas é esse sistema que nos permite sair daqui da igreja e ir em segurança para casa. Porque num sistema onde cada um pensa que faz a justiça pelas suas próprias mãos, há aqui um problema. É o que é que cada um considera justo. O que quer dizer que quando nós saíssemos aqui da igreja, nós simplesmente, sei lá, eu se calhar
Se calhar atravessei-me à frente de alguém na passadeira e essa pessoa ficou tão ofendida que vinha aqui dar-me um tiro. Porque a pessoa sentiu-se muito ofendida e ia fazer justiça pelas próprias mãos, que na cabeça da pessoa seria, pá, não podes fazer uma coisa dessas, mereces morrer. Nós vivemos com alguma relativa segurança porque nós abdicámos de algo que é natural em nós, que é fazer justiça pelas próprias mãos. Há coisas naturais em nós que não são boas em si mesmo. E nós vivemos hoje nesse mito, no mito de que tudo aquilo que é natural em nós é bom. E eu poderia estar aqui a dar muitos outros exemplos. Nós sabemos que muita coisa que é natural em nós não é boa. O que quer dizer que a relação entre pessoas do mesmo sexo é um problema. E é um problema humano. É um problema humano. E é um problema humano porque quando eu sinto, por exemplo, há pessoas que têm problemas de raiva. Enfim, há tantos problemas com os quais nós nascemos. Há pessoas que têm coisas assim têm problemas mais suaves, mas que é possível lidar com a nossa sociedade, mas que traz alguns problemas, por exemplo, há pessoas que têm dificuldade em serem fiéis. Há pessoas que têm dificuldade em serem fiéis. Há uns que têm mais facilidade do que outros. Há pessoas que, enfim, devido à história que passaram na sua infância, devido à educação que tiveram com os pais, há tanta coisa, há tantas razões, que criaram uma apetência natural para serem fiéis. Mas isso não quer dizer que seja bom. O que há natural em nós não significa que seja bom. Então, colocando-nos aqui uma questão, que é, qual é a visão cristã, então, para alguém que tem a tendência para se relacionar com pessoas do mesmo sexo? É a mesma coisa que um solteiro? Da mesma forma como o solteiro, se o casamento é para a intimidade, então não faz sentido o solteiro estar a experimentar várias pessoas. Então, o que é que nós dizemos ao solteiro é, não andes por aí a pular de cerca em cerca. E o que é que nós dizemos? O que é que o cristão tem a dizer à pessoa com competência para o mesmo sexo? Exatamente a mesma coisa que se diz ao solteiro. Porque se não é possível ter uma intimidade entre homem e mulher, então a pessoa é chamada ao celibato. E uma das coisas que de facto, se calhar, alguém que quer ser cristão e que tenha esta tendência ao mesmo tempo, a pior coisa que se calhar pode fazer é casar-se. Porque se calhar essa tendência está tão enraizada dentro dela ao ponto de não conseguir mesmo fazer com que ela desapareça. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. E ao casar-se ela destrói todo o relacionamento. Destrói uma outra pessoa com qual até quis intimidade, mas na verdade não tinha apetência sexual por ela. E isto é um problema. Estas duas visões, que a postura cristã tem perante o casamento, são contraculturais. A nossa cultura não as aceita. É verdade. Mas tanto é ser-se fundamentalista, quando um cristão não ouve o que a sociedade tem a dizer, como quando a sociedade não ouve o que a visão cristã tem para dizer. O fundamentalismo está dos dois lados. O radicalismo está dos dois lados. Quando nós não ouvimos o outro, seja de que lado for, aí está o extremismo. E a nossa sociedade tem sido um pouco extremista para a visão cristã. Mas também os cristãos muitas vezes não têm conseguido dialogar a sua postura e a sua visão, porque é um assunto difícil. Em última análise, isto é um percurso individual de cada um. Seja para o solteiro, seja para o casado, seja para a pessoa que tem apetência por outra do mesmo sexo. É um percurso individual de cada um e que cada um terá de fazer na sua relação pessoal com Deus. Faz parte. E nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, estamos aqui para tentar ajudar cada um e orientá-los da melhor forma, sem sermos arrogantes na forma como apresentamos. E vamos terminar com 1 Coríntios 6:10. Eu sei que é uma expressão muito, muito forte, novamente de Paulo, mas para vocês perceberem a forma como Paulo coloca as coisas preto no branco, é muito complicado, mas é o que está aqui. E Paulo 6:10 diz, só 2 versículos, diz: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem... ao contrário, desculpem, pus ali 10, mas é
9, desculpem. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Portanto, 1 Coríntios 6:9. Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O pecado é sempre o mesmo. Não há pecados maiores nem pecados menores. Mas o pecado é pecado. Não há forma de contornar isso. E da mesma forma como nós lidamos com problemas internos, também dentro desta área, as pessoas que demonstram dificuldades nesta área têm de tentar lidar com esses seus problemas. Obrigado pela vossa atenção e vamos tentar ouvir tanto a sociedade como aquilo que a Bíblia tem para dizer acerca destes assuntos. E temos nestas questões, temos mesmo que conversar uns com os outros acerca disto. Mas quero-vos mesmo agradecer a vossa atenção. Vamos só orar. Senhor, ajuda-nos de facto a conseguirmos sermos teus discípulos fiéis, sinceros. Ajuda-nos a conseguir compreender as tuas escrituras. Ajuda-nos a conseguir amar uns aos outros da mesma forma, tal qual como tu nos disseste. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Portanto, ajuda-me a amar o meu próximo como a mim mesmo. Ajuda-me a fazer ao meu próximo, a ter as atitudes para com o meu próximo que eu gostaria que tivessem comigo. E ajuda-nos a fazer isto uns com os outros. Ajuda-nos a saber dialogar com a sociedade. Ajuda a sociedade também a conseguir nos ouvir. E ajuda os cristãos também a dialogar entre si sobre estes assuntos. Senhor, mas acima de tudo, dá-nos um coração que te busque. Independentemente da situação em que estejamos. Dá-nos um coração que te busque. E que procure, em sinceridade, viver a fé cristã. Por uma razão muito simples. Como disse Pedro, és tu que tens as palavras da vida eterna. E nós percebemos isso. És tu que tens as palavras da vida eterna. Então ajuda-nos a entendê-las, Pai. No nome de Jesus. Amém.